Vocês estão? E aí, galerinha do sexto ano? Tá tudo jóia com vocês? Primeiramente, viva São Pedro, né? Ó, 29. Viva São Pedro, fogueirinha, né? Quadrilha aí. No São João a gente já se falou, né? A gente conseguiu falar nas nossas lives, assim, ao vivo. Na live, né, da sexta-feira, eu perguntei para vocês se vocês comeram, vocês disseram que comeram comidas típicas, me perguntaram também como é que foi meu São João. Meu São João foi muito bom. E o meu São Pedro também, eu espero que sim, todo mundo em casa, todo mundo seguro, mas dá para todo mundo se divertir, não é isso mesmo? E aí, vocês conseguiram dançar um pouquinho, assistir alguma live? Bom, espero que tudo tenha dado certo, né? Fogos, não dá, é perigoso, principalmente esse ano, né? Fogueira, fogos, não dá, mas dá pra gente se divertir um pouquinho, não é isso? Bom, para a gente fechar mesmo nosso conteúdo em relação ao conteúdo de Grécia, para depois a gente começar uma outra civilização que também é muito massa, é muito top, assim como a civilização grega, né, a civilização romana, nós vamos fechar o nosso conteúdo falando sobre a mitologia grega, dois caras muito importantes que contribuíram para a mitologia grega, Homero e Hesíodo, entre outros, lógico, mas é porque Homero e Hesíodo foram dois grandes escritores, poetas da mitologia grega. Então hoje nós vamos, né, situar a nossa aula em relação à mitologia grega, que vocês tanto adoram. Mas para a gente falar sobre mitologia grega, a gente precisa lembrar um pouquinho aquilo que a gente estudou em filosofia em relação ao que é mito. Nós estudamos. Mitos são narrativas, né? Muitas vezes fantasiosas, mas que tem um tom de história, né? Que vai contar sobre os feitos, que vai contar sobre a cultura, que vai contar. São narrativas fantasiosas, né? Muitas vezes, mas que tem aquela pitadinha de história que vai contar sobre uma determinada civilização. Lembram, né, que nós estudamos em filosofia a questão dos mitos, que mitos de criação do mundo, mitos de criação do homem. Geralmente os mitos eles têm esse objetivo, né, galerinha? É o objetivo de tentar justificar a formação de um povo, a formação de uma região, a formação de uma cultura a partir de uma narrativa. Só que para ser um mito, essa narrativa vai passando de geração em geração. E foi o que aconteceu, por exemplo, em relação aos mitos gregos, né? Foram passados de geração a geração, que inclusive tem um pouco de explicação histórica, porque muitas vezes o mito ele acaba batendo ali um pouquinho com a história, é na mesma localização. E aí nós vamos ver, né, que a narrativa dos mitos gregos, eles são muito baseados em relação a alguns personagens, né, que vão aparecer como ninfas, heróis, deuses, semideuses, sereia, minotauro. Então a gente vai perceber, sim, que vai existir, né, uma frequência em relação a esses personagens, tá? A Medusa também, os centauros, né, os titãs, né, os deuses, como eu falei. Então a gente percebe sim, né, que existe uma regularidade aí em relação aos personagens. Pois bem, a gente percebe que dois grandes autores, né, acabaram contribuindo muito para a história, para a filosofia em relação à mitologia grega, que foi Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, que eu coloquei lá nos primeiros videozinhos para vocês, né? Porque a Ilíada e a Odisseia trata justamente daquela questão da Guerra de Troia, né? E no pós-Guerra de Troia ali com Ulisses. Então a gente percebe que são narrativas que sim falam um pouco da política, falam um pouco da cultura, de como eram esses povos guerreiros, né? Como é que foi a saga lá da Guerra de Troia, a conquista. E tivemos também o Hesíodo. Hesíodo ele escreveu também o Trabalho Os Dias, uma narrativa bem legal também, que vai falar sobre mito. E aí, vários mitos, né, foram criados naquele período. São mitos gregos que contribuíram bastante para a nossa cultura ocidental e para o nosso conhecimento. Alguns deles, né, os deuses primordiais, a caixa de Pandora, a própria Guerra de Troia, Teseu e o Minotauro, a Odisseia, o mito da hospitalidade, Midas,
os 12 trabalhos de Hércules. Esse eu queria falar um pouquinho, né? Os 12 trabalhos de Hércules é outro dos mitos gregos mais famosos, que vai falar justamente desse semideus, né? Filho de Zeus, ok? Pois bem, desses 12 trabalhos consistiu o quê? Matar o leão de Nemeia, matar a hidra, né, de Lerna, capturar o javali de Erimanto, capturar a corça de Serineia, expulsar as aves do lago Estinfale, limpar os estábulos do rei Álgias, capturar o touro de Creta, capturar os cavalos de Diomedes, obter o cinto de Hipólita, capturar os bois Gerião, obter as maçãs de ouro do jardim das Hespérides, capturar o cérebro, o cão do inferno. Então, inclusive no desenho Hércules, que eu indico para vocês, foi um desenho que foi bem divulgadinho, né, ali nos anos 90, 2000, é um desenho bem bacana. Tem muitos capítulos do desenho que estão no YouTube e que vocês vão perceber que algumas das narrativas ali no desenho vai estar tratando justamente desses personagens e fazendo referência, né, a esses 12 trabalhos de Hércules. É uma narrativa bem interessante para quem gosta de mito. Então esses são alguns dos mitos, né, que foram aí passados para a gente, né? Os trabalhos e os dias, o trabalho e os dias também, né, de Hesíodo, é uma narrativa bem interessante porque ele vai contando um pouco do cotidiano, de como era, né, o trabalho realmente dos gregos. Algo muito interessante, tá, pessoal, para a gente lembrar em relação à mitologia, é um dos grandes mitos que tem no livro de vocês, né? Inclusive o trabalho dos dias está lá, Hesíodo, ele e a Odisseia de Homero está lá no livro de vocês, quando fala do teatro e da literatura. Eu já tinha falado em outro vídeo em relação ao teatro, que era de comédia ou tragédia. Falei que eles geralmente colocavam uma máscara, que geralmente eram homens, mesmo quando tinha papel de mulher, era o homem quem interpretava, tá? E aí a gente percebe dentro de todo esse contexto, né, que a história da Grécia está permeada dessa mitologia. Um dos mitos, assim, mais significativos, né, da cultura grega é justamente o de Teseu e o Minotauro. Na verdade, tudo começa com a ilha de Creta, que era realmente uma região interligada ali da península, e os cretenses já realizavam, como eu já tinha falado no outro vídeo para vocês, o comércio marítimo. Isso foi muito interessante, porque os cretenses já tinham todo o desenvolvimento tecnológico, já tinham o desenvolvimento marítimo, e eles realizavam trocas comerciais. Pois bem, então em relação, né, à civilização cretense, existia a principal cidade dos cretenses, a cidade de Knossos, e dentre outros destaques, a cidade de Knossos era uma cidade que tinha vastos palácios, os palácios tinham muitas divisões, muitas mesmo, tá, galerinha? E exatamente, né, essas divisões, esses palácios, deu assim margem a mitologia utilizar dentro desses palácios a questão dos vários obstáculos, ok? É como se existissem labirintos, ok? Porque justamente como a arquitetura era muito desenvolvida, então é como se tivessem labirintos. E aí, aproveitando desses labirintos, surge então, por conta dessa questão da grandiosidade da arquitetônica da cidade de Knossos, o mito de Teseu e Minotauro. E o Minotauro, na verdade, essa história gira em torno justamente dessa questão dos palácios do labirinto, na cidade de Knossos. Segundo a lenda, né, o rei Minos de Creta, né, em vingança pela morte do filho Andrógeos, tá, na Ática, ele havia então designado que de tempos em tempos deveriam ser capturados 7 meninos e 7 meninas atenienses como imposto, tá?
imposto aos atenienses que deveria realmente serem capturados 7 meninos e 7 meninas, e de tempos em tempos ser colocado, ofertado essas crianças para que o Minotauro, que vivia no labirinto, né, comesse essas crianças. E aí, durante muito tempo, algumas pessoas tentaram entrar no labirinto, mas não conseguiam sair. Segundo a lenda, o jovem Teseu, né, filho de Etra, teria conseguido entrar no labirinto, né, e utilizado uma estratégia bem interessante. Ele havia amarrado, na verdade, assim, gente, o mito do Teseu e Minotauro tem algumas versões, eu tô contando uma, né, as versões elas se convergem, mas eu tô contando de forma resumida, mas existem algumas variantes, eu tô contando, né, uma das versões aí. Segundo a lenda, Teseu havia amarrado um novelo de lã, né, no pé, assim. E aí ele foi caminhando e o novelo, lógico, ia se desfazendo. Porque o que é que acontece? As pessoas, até por ser um labirinto muito extenso, até conseguiam entrar, mas não conseguiam sair por não encontrar a saída. E aí Teseu utilizou, né, a estratégia, pensou e disse assim, ó, eu posso utilizar alguma coisa para marcar, né, a saída, para que eu possa voltar. E aí, né, segundo a lenda, ele amarrou um novelinho de lã e à medida que ele ia andando, o novelo ia se desfazendo, só que naquela direção. E aí, segundo a lenda, Teseu finalmente consegue derrotar o Minotauro, matar o Minotauro, porque o Minotauro acabava aterrorizando aquela região ali de Knossos, a região de Creta. E aí, heroicamente, Teseu consegue derrotar o Minotauro e sair do labirinto. Então, como ele conseguiu, né, sair, ele ficou tido como o herói. Então, isso acabou, né, esse mito do Teseu e o Minotauro. O resultado foi que, consequentemente, a Grécia teria se formado a partir desse mito. Então, pessoal, o que é que a gente percebe? Diante dessas narrativas, que volta e meia os gregos tentam falar sobre fundação de cidades através dos mitos, né? E através justamente da luta dos seus deuses, dos semideuses, que a gente já viu que os deuses, né, eles tinham formatos humanos, antropomórficos, mas que tinham poderes sobrenaturais, e eram justamente esses poderes sobrenaturais, né, de inteligência, de força, que acabava fazendo com que esses heróis vencessem. Só que a gente sabe que alguns são voltados para a questão da formação da própria sociedade, né, como a deusa da família, a deusa da fertilidade, né, como também alguns deuses estão relacionados à questão da agricultura, de colheita, né, como Dionísio, que é da uva e do vinho. Na verdade, Dionísio ficou bem conhecido como o deus do vinho, porque, na verdade, existiam festas, né, no qual se fazia homenagem a Dionísio, mas era relacionado à uva e ao vinho, ou seja, a questão de colheita. Então, os mitos e os deuses, né, e semideuses, eles estavam relacionados ou à questão da guerra, que era uma cultura muito forte dentro da cultura grega, essa questão militar. Podemos citar um grande exemplo, a cidade de Esparta. Podemos falar também deuses relacionados à questão de plantio e de colheita, porque, como a gente viu, né, os gregos eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E aí, muitas vezes, eles faziam oferendas, eles faziam rituais em forma de agradecimento, por exemplo, a uma boa colheita, a livrar a cidade da guerra, ou aquela determinada cidade, estado, ter vencido uma guerra, um conflito importante contra um vizinho forte. Então, os deuses estavam muito relacionados a isso, e os gregos, volta e meia, faziam festas em homenagem, faziam rituais em forma de agradecimento. Então, a gente percebe que os deuses gregos, a mitologia, que mistura um pouco com a própria história, ela tá ora relacionada, tá, galerinha, à questão
da política, né, em uma política muito militarizada, por isso que a gente percebe, por exemplo, o deus da guerra, o deus das profundezas, o próprio Hércules, semideus, mas que tem força, o Teseu, que no mito de fundação, né, um dos mitos, porque tem vários, também utiliza força, estratégia, inteligência, então tá relacionando aí essa questão militar. Alguns deuses estão relacionados à questão da agricultura, alguns outros deuses estão relacionados à formação da própria estrutura social, como eu falei com vocês, da questão da família, né? Então a gente percebe que existe Deus da família, que existe Deus do amor, Deus da beleza, tudo relacionado, se vocês perceberem, à questão do que era a própria cultura grega, porque se a gente for lembrar dos outros vídeos, se a gente for ler lá direitinho um capítulo e como a gente já está desenvolvendo ao longo das lives a questão das correções, vocês, pessoal do sexto ano, podem perceber que sim, existe uma riqueza muito grande em relação à cultura grega e que essa cultura, por exemplo, está relacionada com a cidade de Atenas, às discussões filosóficas, às discussões políticas. Então, por exemplo, a cidade de Atenas tinha a deusa Palas Atena, né, que estava responsável por guardar a cidade, era a deusa principal. Lembrando, eles cultuavam vários deuses, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas, mas a principal, né, deusa responsável, por exemplo, por guardar a cidade de Atenas era justamente a deusa Palas Atena. A gente percebe, né, então, que para cada âmbito da sociedade, político, econômico, social, cultural, a parte da agricultura, que aí já entra no âmbito econômico, volta e meia tem uma justificativa em relação aos deuses. Então, por exemplo, se tinha uma colheita ruim, então eles muitas vezes se culpavam, eles faziam promessas, faziam rituais, dizendo que iria agradecer caso aquela situação mudasse. Em relação à guerra, muitas vezes existiam muitas cerimônias, como na cidade de Esparta, né, quando os guerreiros venciam batalhas, então existiam festas na cidade, né, para aqueles guerreiros que retornavam. As próprias Olimpíadas, que também já foi falado em alguns dos vídeos, também significava de 4 em 4 anos a homenagem aos deuses, fazia parte justamente desse âmbito aí entre a história e a mitologia. Então, o que eu queria deixar hoje para vocês como forma de revisão nessa parte mitológica é que os seres, geralmente, que eram envolvidos nessa questão da mitologia, voltando a dizer, né, Medusa, sereia, a própria questão do Minotauro, né, aí tem aí os heróis, deuses, semideuses, que na verdade eles estão tentando justificar a formação do mundo grego, algumas características de algumas cidades-estados, como eu falei, algumas cidades-estados gregas, nos outros vídeos, eram mais relacionadas à questão das discussões políticas, como Atenas, que passou por vários processos políticos, ora questões militares, como na cidade de Esparta, mas outras cidades e regiões comerciais, como a própria ilha de Creta, como eu falei agora, da cidade de Knossos, né? Entre outras, por exemplo, Tebas, Micinas, eles realizavam comércio. E aí o forte, por exemplo, da ilha de Creta era o comércio marítimo. Então, se a gente for pegar, galerinha do sexto ano, tudo isso, os gregos, eles tinham os fatos históricos, os fatos do cotidiano, mas muitas vezes eles aliavam os fatos do cotidiano à questão dos deuses. Por isso que é muito interessante, né? E ao mesmo tempo é intrigante, né? E aí, se vocês perceberem no livrinho de vocês, ele vai falar um pouquinho também sobre a história da própria Ilíada e Odisseia, né? Tem aí, para ir mais além, as obras atribuídas a Homero, Ilíada e Odisseia, receberam muitas adaptações. A Ilíada se desenvolve em torno da Guerra de Troia, quando Paris, filho do rei de Troia, sequestrou Helena, esposa do rei espartano Menelau. Essa atitude causou um conflito de 10 anos entre os gregos e os troianos. A Odisseia recebeu esse título por retratar as aventuras do herói da Guerra de Troia, Odisseu, Ulisses, para os romanos, ao retornar para sua casa em Ítaca. Então, nós temos, né, voltando aí para a gente fechar esse bloquinho, para a gente fechar, né, sobre essa questão do mundo grego, que depois nas outras aulas a gente vai fazer revisão para a nossa atividade avaliativa, para fechar a história da Grécia. Por isso que a antiguidade clássica ela é permeada por todo um conjunto político, econômico,
cultural, social desenvolvido na época, ok? Então, pessoal, beijo. Feliz São Pedro para todo mundo. Deem uma lida nos capítulos, vamos prestar atenção quando nós fizermos as lives, façam as atividades direitinho. Eu vou estar liberando o AVA para vocês e vou avisar para vocês, né, online, quando estiver liberando esse AVA. Fiquem com Deus, né, e aproveitem aí esses momentos finais de festejos juninos, ok? Tchau, beijo e boa história!